coisas estranhas que acontecem no mundo cripto e no mundo financeiro e que a gente lê, assiste e esquece, deixa passar. Vou fazer essa releitura aqui da minha forma, tá? E vocês vão me dizer o que que vocês acham, tá bom? Vocês sabem o que que é o ESG? Isso aqui, ó. ESG, né? Que chama? Pois é. Esse ESG quer dizer ambiental, social e governança, certo? É um padrão que entrou numa agenda, né, do Fórum Mundial não, aquela agenda 2030, né? E vocês vão acompanhar comigo aqui algumas coisas que eu fui pensando aqui, fui trazendo, procurando informações para a gente juntar aqui algumas informações, tá ok? Vamos lá. Bitcoin bateu 51.609. O que aconteceu nos últimos meses, nos últimos anos, né? Coisa que ninguém imaginava que poderia acontecer, né? Quem está acompanhando realmente as informações, porque se você está acompanhando gráficos, você está acompanhando somente a criptomoeda, você não está acompanhando os fundamentos que estão por trás da criptomoeda. Todo mundo sabe que o Bitcoin ele consome muita energia. Já existe tecnologia para poder consumir menos energia, inclusive em El Salvador utiliza-se os próprios vapores dos vulcões, né, usando água do mar para poder gerar energia, né? Isso seria uma boa se todos os locais aonde minerasse Bitcoin tivesse uma boca de um vulcão para poder fazer isso, né? Há quem diga também que existe excedente de energia que não é usado. Bom, se existe um excedente de energia produzido por hidroelétricas, né? E também por usinas termoelétricas. Termoelétrica, para quem não sabe, utiliza combustível fóssil para queimar, né? Para aquecer água, né? Para gerar energia. Bom, e também as usinas termonuclear, né? Que também faz o mesmo sentido, né? A, ali o núcleo, né, da geração de energia é um plutônio, por exemplo, né? Vamos dizer, eu não sei se o nome é o plutônio mesmo, mas tem outros lá, né? Que existe um desses componentes que é utilizado para fazer a bomba, né? Atômica. Só que o plutônio eu acho que é um dos mais usados para fazer utilização da energia termonuclear. Mas para minerar criptomoeda utilizando a tecnologia termonuclear ou utilizando aí a forma, né, de gerar só pela queima de combustível fóssil para gerar, né, ou carvão, né, para gerar borbulhas na água e transformar isso em vapor para poder mover algumas turbinas, né, e gerar energia. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, que eu sou muito detalhista, tá, gente? E aí eu vou aprofundando em vez de continuar. Mas vocês entenderam qual é as circunstâncias do Bitcoin, né? O que seria necessário para o Bitcoin não consumir energia? De duas uma. Ou ele centralizar lá em El Salvador ou se distribuir em locais onde utilize vulcões, né? Que é uma forma natural, né, e imparável, né, de utilização aí da força da natureza. Isso correndo o risco de a qualquer momento um vulcão desse entrar em erupção e levar tudo por água abaixo, beleza? O que poderia inclusive fazer, né, parar de minerar Bitcoin naquele local. É claro que se utilizasse outras bocas de vulcões para poder utilizar
essa geração de energia praticamente gratuita da natureza, todo mundo ia estar ali trabalhando sempre com o coração na mão, né, esperando que as coisas não acontecessem de forma que a natureza quisesse, né? Então, Bitcoin aparentemente é muito passível aí desse problema do ESG, né? Porque ele não se comporta como um ativo baseado no ESG. Você ainda não sabe o que é o ESG, né? Vamos seguir aqui para a gente conhecer mais. Então tá aí, 51 mil dólares já chegando próximo de 52 mil dólares, ultrapassou 1 trilhão de capitalização de mercado. Solana aproveitando aí mais uma vez, né, o momento, né, já ultrapassou aí a BNB e já é a terceira criptomoeda, né? Não conto com as stablecoin, porque não tem por que contar com stablecoin. Stablecoin não é criptomoeda em si. A stablecoin é simplesmente uma moeda fiduciária lastreada ali num ativo digital ou vice-versa, mas não tem por que a gente contar o stablecoin como esse ranking aqui. Eles colocam isso aqui por conta da capitalização, mas se você mudar só para moeda, você vai ver que ela é a quarta e a BNB é a quinta e XRP é a sexta. XRP ganhou mais um fôlegozinho aí de alguns centavos, mas nada que faça a gente ficar feliz. Cardano tá andando acima do XRP, inclusive. E vamos lá, né? Avalanche 41, até a XLM hoje ela já mostrou um movimento melhor, tá em 11, né? Mais uma vez ganhou 1 centavo, daqui a pouco volta para 10, fica 11, 10, 11, 10, né? Beleza. Mas por que que nos últimos meses BlackRock entrou pesado no Bitcoin aí com relação a ETFs, né? Será que eles utilizaram aí uma determinada tática para poder fugir das perdas, dos ganhos que eles poderiam perder para quem? JP Morgan, por exemplo. JP Morgan é uma empresa fortinha, né? E eles poderiam ultrapassar aí pelo menos a BlackRock. JP Morgan tem desde muitos anos uma ganância muito grande por se tornar a hegemonia, né? Se brincar, se tornar um país de tão rico que eles querem ficar, né? Isso aí, essa ganância é antiga, desde os primórdios. Mas vamos lá. Então, eu imagino que a BlackRock, ela se ausentou, ela largou, jogou para cima todos os seus fundamentos que ela estava montando lá para a Agenda 2030, para não perder a hegemonia que ela acha que tem, né? Beleza. Quanto à competição com relação a JP Morgan, seria até interessante, né? Mas vamos seguir aqui um pouquinho. Aqui diz, né? Bitcoin gasta menos energia do que se imaginava, revela estudo. Esse estudo está aqui publicado há 5 meses atrás, 7 de setembro de 2023. A revisão aponta que o gasto energético da criptomoeda é compatível ao de secadoras de roupa nos Estados Unidos, né? Tem aqui embaixo, está dizendo assim, esse CBECI, lançado em 2019, era considerado uma referência para estimar o consumo de energia do Bitcoin. Suas estimativas apontavam para um consumo de eletricidade alarmantes, muitas vezes retratando a criptomoeda como uma ameaça ambiental. Mas a virada de jogo veio recentemente com uma revisão na metodologia do cálculo dessas estimativas pela instituição. O relatório do final de agosto 2023 ali, né, do ano que foi emitido aqui esse relatório, a universidade revelou que suas estimativas anteriores eram excessivamente pessimistas e que o Bitcoin gasta menos energia que se imaginava. Não tem porquê, né, gente, a gente acreditar nesse tipo de coisa, né? Por quê?
quem é uma das maiores empresas que estava querendo competir aí juntamente com JP Morgan e outras instituições com relação ao Bitcoin? BlackRock. Ah, mas a Vanguard, que é a topo da pirâmide, não entrou. E nem vai entrar porque ela já disse por quê, né? E eu já expliquei que um dos seus tentáculos estando, ela está também, tá? Outra notícia aqui, essa aqui foi uma revisão, né? Uma revisão no momento oportuno, né? Gasto de energia de criptomoedas aumentará mais de 30% até 2026, mas o de inteligência artificial crescerá ainda mais. Eles estão jogando a culpa da inteligência artificial como a maior gastadora de energia, até mais do que as próprias criptomoedas. Olha para onde é que eles estão indo. A Agência Internacional de Energia espera que o consumo de energia de inteligência artificial dispare, mas ainda assim apontou as criptomoedas como um consumidor excessivo de eletricidade, né? Bom, para vocês verem, né, aqui, ó, foi que eu marquei, mas acho que apagou. O crescimento do consumo caiu, né? Aqui, eu acho que aqui, nem todas as notícias sobre consumo de energia são ruins. De acordo com o relatório 2024 da AIE, né, que é a Agência Internacional de Energia, né, que analisa padrões de uso energético até 2026, a geração de energia é atualmente a maior fonte de emissão de dióxido de carbono do mundo, mas também é o setor que lidera a transição para emissão líquida zero, emissões líquidas zero. Diz o relatório, as energias renováveis se tornarão as principais fontes de energia em 2025, o ano que vem, tá? As energias renováveis. Que eles consideram energia renovável, gente? Ah, uma delas é veículo elétrico. Meu amigo, para chegar nas baterias que existem hoje, gasta-se um dióxido de carbono absurdo, tá? Sem contar que nas explorações do minério para gerar a bateria, né, para gerar o componente para armazenar energia na bateria, existe um envenenamento da terra, da onde eles estão retirando aquilo, tá? Porque eles precisam de separar naquela, vou chamar de fusão, mas na realidade é outro nome, é o inverso. Na separação dos componentes que eles precisam da terra, gera-se um outro componente venenoso, tá? Isso serve também para fazer a separação do ouro da terra e várias outros minerais ou metais, tá bom? Vamos lá. Então, vocês viram aqui que estão dizendo que até 2026 pode aumentar aí, né, para 3,4%, né? A China e a Índia serão os principais responsáveis por esse crescimento, né? Eles estão dizendo aqui, enquanto isso, o consumo de energia de data centers, né, inteligência artificial e criptomoedas podem mais que dobrar neste período e ultrapassar 1.000 terawatts por hora. Um terço de todos os data centers de todos os tipos está localizado aonde? Nos Estados Unidos, né? Tá. Vamos para outra aqui. Aqui diz assim, gasto de energia de criptomoedas vai aumentar mais de 30% até 2026, né? A mesma história aqui, tá bom? Deixa eu ver se foi aqui que eu marquei. Não. Ele tá dizendo aqui, ó. Apenas o ChatGPT deverá consumir quase 10 terawatts hora por ano nesse período, né? Complementando ali o que a gente já viu, né? E aqui, ó, isso significa que as criptomoedas e o mercado relacionado a essa classe de ativos alcançarão um nível de consumo energético do Japão. Ou seja, só as criptomoedas vão consumir mais do que o Japão. E aqui, de vilã do clima de cripto verde, não, de vilãs do clima a cripto verde, como ficaram os ativos digitais após a pressão ESG. Vamos lá, você já sabe aqui o que é o ESG, né? Não? Então vamos ver o significado dela aqui. ESG, o E é de meio ambiente, que
envolve aí combustíveis renováveis, redução de gases de efeito estufa, eficiência energética, coisa que o Bitcoin não tem, conservação de água, processo de reciclagem, preparo para emergências climáticas. Aqui, ó, processos de reciclagem. Muitos dos materiais que são substituídos lá nas ring, né, naqueles aparelhos para poder gerar os hashes, né, processar, eles têm um processo de reciclagem não tão bem efetivo, né? O máximo que eles fazem é aproveitar alguns alumínios e as outras coisas são jogadas por aí, né? Ah, mas tem empresas especializadas em reciclar isso aí. Bom, nós vimos como que foi isso na época que a China dispensou todos eles, expulsou todos eles de lá, e muitos desses produtos ficaram jogados pelo ambiente lá, né? Muitos mudaram e deixaram para trás, e aquelas montanhas de lixo. Na China, não sei se eles aproveitaram, porque não falaram nada, né? Não encontrei nada a respeito disso. Se você encontrar, coloque o link aí. E combustíveis renováveis, redução de gases do efeito estufa. Esse aqui está relacionado ao dióxido de carbono, né? Que é gerado, né? Inclusive aí na geração de energia aí para o Bitcoin, né? Geração não, na utilização, né? Social, que é saúde, segurança, boas condições de trabalho, direitos trabalhistas, diversidade e inclusão, direitos humanos, impactos em comunidades locais. Isso aqui também acontece em alguns locais onde as mineradoras se instalam, né? Há um impacto em comunidades onde eles estão, e às vezes até na natureza. Mas por que eu falo da natureza? Porque eles escolhem os locais às vezes adequado para eles, mas que eles têm que derrubar árvores para ficar ali, né, naquele local. Tá mudando o ecossistema. Governança, princípios éticos. Será que tem isso aqui? Diversidade em cargos de governança. Será que tem isso aqui? Inclusão e engajamento, stakeholders. Será que tem isso aqui? Direito aos stakeholders. Será que tem isso aqui? Recompensas por desempenho. Isso aqui a maioria deve ter, né? Ou não. Bom, voltando lá, né? Como ficaram os ativos digitais após a pressão ESG? Investimentos em ESG devem movimentar 33,9 trilhões até 2026, segundo um relatório recente da PwC. Você já conhece essa PwC, que a gente fala muito dela aqui, mas vamos aqui, ó. Até 2026, investimentos de ESG devem movimentar 33,9 trilhões. Isso aqui foi há 5 meses atrás. O que entende-se disso aqui, gente? Que investimentos em papéis, né, das bolsas de valores de empresas que estão participando do ESG, né, que fomenta tudo isso aqui, que garante tudo isso aqui seja perfeito, diz que vai chegar ali, movimentar 33 quase 34 trilhões em 2026, sendo que em 2026 está previsto um aumento de gastos do Bitcoin. Quem é a empresa que mais trabalha aí a favor do ESG? Eu acho que eu deixei marcado aqui, gente. Eu acho que foi aqui, ó. Então vamos lá. O mercado de criptomoeda foi um dos que buscaram se adequar à pauta ESG, né? E em meio às críticas de organizações ambientais, especialmente ao Bitcoin, essas organizações ambientais aqui, vocês vão ver quem é agora, apontando como vilão da natureza. Mas será que os investidores abraçarão as mudanças vistas até aqui? Como ficarão os preços, né? E por aí vai. Nos últimos anos, segundo o relatório recente da PwC, vamos renovar aqui nossos conhecimentos, né? PwC, Solução de Apoio à Auditoria de Criptomoeda, que agora eles estão fazendo auditoria de criptomoeda. É uma empresa que atende aí a 159 países, tá? Desde 1849, lá em Londres, quando ela foi
fundada lá, né? E no Brasil ela já tem 100 anos no Brasil, só essa empresa, tá? E ela atende aqui, ó, tem 250.930 empregados em 2018, tá? Ela faz serviço de auditoria, consultoria tributária, consultoria de gestão de riscos empresariais, corporate finance, consultoria empresarial, né? E tá aqui, ó, 175 anos, mais 100 anos no Brasil. É claro que deve ter um pouquinho mais, porque esse aqui já mudou, né? Isso aqui foi escrito em algum tempo atrás aí. Aqui fala que eles estão presentes em 158 territórios com mais de 250 mil profissionais dedicados aí à profissão, à prestação de serviço, né? De auditoria. Beleza? Então você renovou aí. E eu vi uma coisa interessante aqui, ó, no finalzinho, eles falam o seguinte, ó. Aqui, ó. Atualmente a PwC pode usar as ferramentas que eles criaram para poder fazer auditoria, né? Que, se eu não me engano, é essa aqui, ó. Não, peraí. Nossa capacidade de auditar uma entidade envolvida em atividades de criptomoeda é muito influenciada pelo ambiente de controle de nossos clientes e, neste estágio, pela variedade de tokens suportado por nosso software. É esse mesmo, o software Halo. Eles têm um software que eles criaram para poder fazer essas auditorias, tá? Estas considerações serão fundamentadas para determinar se estamos confortáveis em aceitar o trabalho de auditoria. Atualmente, a PwC pode usar estas ferramentas para fornecer serviços de garantia a clientes que realizam transações em Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamante, Litecoin, Ethereum, ERC20, que é o padrão, né? Token OAX e Ripple, XRP. Beleza? Essa é a empresa que acompanha, faz auditoria pelo mundo. Nós já falamos dela aqui. Acho que ela tem, inclusive, um certo investimento na Ripple, tá? E aqui, ó, segundo o relatório deles, né, gestoras globais devem aumentar seus ativos sob gestão com o selo ESG para 33,9 bilhões, trilhões, na realidade, até 2026. Mas olha só, gente, como que eles vão sustentar isso aqui se as coisas estão mudando, né? Os ativos digitais aí que ele cita é somente o Ethereum, que teve aí a mudança, né, para quase 99% de redução no consumo de energia, como ela tinha lá quando usava Proof of Work, agora está usando Proof of Stake, né? E aqui, ó, é importante ressaltar, no entanto, que fatores além do ESG acabam influenciando na cotação, como mudanças internas dos projetos e questões macroeconômicas. Evidências disso é o movimento traçado pelas moedas digitais menos ESG. No mesmo período, algumas criptomoedas poluentes valorizaram até mais que o Ethereum, que era o xodozinho aí, né, de muitos, porque vai reduzir o consumo de energia, e o Bitcoin Cash aí subiu, né, o Bitcoin Cash que está sendo considerado pelo ESG Benchmark, né, a 34ª criptomoeda menos ESG da indústria, né, e valorizou impressionante 113% contra o Ethereum. Ou seja, eles não estão apostando tanto na questão aí do Ethereum ter diminuído, né, o seu consumo. Estão apostando em outras, beleza? Aí, ó, Solana, ó, valendo 19,33, né? Para quem gosta de investir, ó, em 2023, tá? E hoje você compra ela por quanto? 115. Ou seja, valorizou $100 aí, né? Para cada pedacinho, para cada moeda que você comprou. Beleza? Beleza? Tá até enrolando a língua aqui. O Greenpeace, né? Eles se manifestaram aí, criaram um artigo de 50 páginas, né? Falando contra o progresso nos esforços para eliminar gradualmente o carvão e o petróleo e a gasolina, né? Falou também que a moeda digital negociada na época, $27 mil, pouco mais, né, de $27 mil,
provavelmente acelerará a destruição climática se não mudar o seu processo. Tudo isso aqui, gente, é feito por empresas como a BlackRock, tá? Que é a responsável por criar, né, uma demanda por esses investimentos ESG. E aqui, ó, além de bater nas cripto, a organização, o Greenpeace, né, a Organização Ambiental Canadense, mirou sua retórica em pesos pesados do mercado financeiro, como BlackRock, JP Morgan e Goldman Sachs, que fornecem uma variedade de serviços, inclusive cripto, mas não abordam o impacto do Bitcoin nas comunidades e no clima, tá? Então, você vê, aí você fala assim, então a BlackRock já estava nisso aí há muito tempo. Não, gente, não estava. Você sabe por que que não estava? Aqui, ó. O site oficial dela aqui, ó. Investir na transição para uma economia de baixo carbono, né? À medida que o mundo muda para novos sistemas energéticos, isso cria oportunidade e riscos de investimento significativo para os nossos clientes. Estamos ajudando nossos clientes a navegar na transição para baixo carbono. A transição para baixo carbono está a remodelar a produção e consumo de todas as regiões e setores. Está afetando a forma como pessoas compram, vendem, fabricam e movimentam coisas, né? Vemos que a transição para uma economia de baixo carbono terá implicações na tendência e na carteira macroeconômica. Por que as transições de baixo carbono é importante para nossos clientes? A mudanças estruturais associadas à transição para baixa emissão de carbono, inovação tecnológica, preferências dos consumidores e investidores por produtos de baixa emissão de carbono e mudanças nas políticas governamentais estão a remodelar a produção e o consumo, a estimular o investimento de capital. Vocês estão vendo isso aqui? Ela estava focando nisso. Inclusive, ela estava dizendo que não ia sair de posições, ela ia vender posições de empresas que não estavam aderindo ao ESG. E muitas dessas empresas já estavam se readequando, inclusive a Ripple foi uma das que se adequou, né? E sempre anunciou que ela era adequada ao ESG. E muitas empresas que eram se autodenominava gastona, né, de energia, exagerando aí na emissão de carbono, né, e eles mudaram, né, colocaram o seu selinho ali. E aí a gente continua aqui, a integração do ESG na BlackRock. Em janeiro de 2020, a BlackRock comprometeu-se a colocar a sustentabilidade no centro do nosso processo de investimento, ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Ela ia estar investindo somente naquelas empresas que tinham sustentabilidade no processo de geração de energia, né? Ou trabalhasse dentro das normas, né, da Agenda 2030. Porque acreditamos que o risco climático é um risco de investimento. Os gestores de carteiras ativos da BlackRock procuram compreender como podem utilizar dados ambientais, sociais e de governança, ESG, né, como uma lente para identificar novos riscos e oportunidades para construir carteiras mais resilientes e com melhor desempenho. Chamamos essa prática de integração ESG ou simplesmente integração. Então, gente, eles prometeram que ia fazer isso. E de repente, fazer isso assim, bloquear, né, ou sair das empresas que não eram ESG, né? E aí aparece assim, ajuste ESG que atingiram gestoras como BlackRock chega à União Europeia. Ou seja, os investidores estavam fugindo de investimentos que a BlackRock estava boicotando, a própria BlackRock estava boicotando. E por isso os papéis dessas empresas estavam caindo. E eles resolveram, os investidores resolveram sair desses projetos e ir para aqueles, independentes se eles tinham ou não ligação com o ESG, né? Eles resolveram largar de mão. Não aderiram à chamada da BlackRock, né?
E aqui, ó, os dados do relatório, né? De acordo com os novos números e estimativas de 2022 para gastos energéticos do Bitcoin, foi ajustada de 105 terahash para 95 terahash. Qual a mudança, gente? Nenhuma no acumulado deste ano. Aí você fala assim, rapaz, você falou, mostrou um monte de coisas aí, mas o que você está querendo dizer com isso? Agora que vocês vão ver, né? 30 minutos aqui mostrando para vocês um monte de informação. Agora vocês vão ver por que eu estou falando isso. Pessoal, vocês não acham muito estranho uma empresa que está aí no mercado? Eu já disse que a BlackRock pode estar competindo com grandes players aí. Eu dei um exemplo da JP Morgan, porque ela é muito gananciosa, né? E para não perder a sua hegemonia no mundo, né? De mandar no mundo aí, a BlackRock, que é um dos tentáculos da Vanguard aí, juntamente com a State Street, que é o tripé da pirâmide, né? BlackRock, State Street e Vanguard, eles não querem perder a sua hegemonia ou que alguém chegue ao menos perto deles, né? Então, pode ser por isso que eles entraram no Bitcoin. Mas, se por um acaso, se você assistiu o vídeo de ontem, você vai entender o que eu falei. Eu vou falar aqui. Se por um acaso a Ripple for a empresa escolhida para substituir o Swift, porque tá tudo desenhando para isso. Porque a Swift não tem nada do que a Ripple tem. E, inclusive, a Ripple, ela abraçou mais uma instituição aí, comprou, tá? E nós acertamos mais uma vez. Você vai ver no próximo vídeo. E aí a bendita BlackRock resolveu entrar para um investimento e jogou todos os seus investidores para dentro dos ETFs, né? Esse investimento fora do ESG. É assim que ela demonstrou para o mundo que ela realmente abandonou o ESG, né? Ela teve que se readaptar. Ela estava tentando adaptar todo mundo e ela chamava isso de outro nome, né? Ela chamava isso de... que é o nome aqui que ela falava que era o nome... integração ESG, ou simplesmente integração. Ela se afastou dessa integração e pegou logo o Bitcoin, né? Uma criptomoeda que está ali como uma esponja, né? Sugando a liquidez de boa parte, né? E pode sugar muito mais. Aí eu fico pensando assim, a Ripple, que ela já é ESG, tem uma criptomoeda, não é da Ripple, ela detém 40% dessas moedas, mas não é da Ripple. XRP LED não é da Ripple. Se fosse da Ripple, já tinha dado problema, porque nós tivemos uma votação aí, né? E essa votação não teve ninguém que pudesse falar assim, você é que manda, a Ripple é que manda, a Ripple falou, água parou. Não, não tem. Então, gente, vamos olhar pelo lado que a Ripple não é dona do XRP. Ela tem XRP, ela recebeu uma doação lá no passado de XRP. Usou parte dele para pagar as suas dívidas ou pagar processos, porque eles sabiam que ia ter esse tipo de problema pela frente, porque eles estavam vindo por meio de uma disrupção, eles estavam vindo por meio de uma mudança que estava eminente a acontecer, e a Swift dormiu no ponto, porque a Swift até 2014 não tinha feito nada. E olha, a ISO 20022 estava sendo criada, já desenhada em 2004, quando ninguém nem imaginava que Ryan Fug ia passar o projeto Ripple para o Jed McCaleb, tá? E aí, de repente, a BlackRock vai lá e compra Bitcoin e começa a investir em Bitcoin.
sabendo que tem uma empresa que é ESG. Aí você fala assim, não é estranho essas coisas que estão acontecendo? Lembra das primeiras frases que eu falei no início do vídeo? Se não lembra, pegou pelo meio do caminho, perdeu. Então, se você parar para reparar tudo que está ocorrendo de estranho no mundo cripto, você vai entender agora. Pode ser, eu até falei ontem, que de repente a Ripple seja obrigada a parar de vender ou não possa mais negociar criptomoedas sem registrar, o que não impede ela fazer as vendas depois como um título dentro dos Estados Unidos, mas é claro que ela não ia fazer isso, ela ia embora dos Estados Unidos. Mas pode ficar também nos Estados Unidos e fazer esse registro lá e fora funcionar como uma moeda normal. E aí a BlackRock mirar no Bitcoin. Vocês não estão achando estranho demais desse valor tá entrando? Vocês sabem que a Grayscale, né, e a MicroStrategy, elas têm um tentáculo da BlackRock dentro deles também, né? Elas são empresas dos investimentos, das carteiras da BlackRock. Até o JP Morgan tem um dedinho deles lá dentro também, mas não tanto quanto a BlackRock tem nessas duas que eu citei. Essas são as maiores. E todas elas investem muito. Cada uma tem mais de 90 mil bitcoins. Uma delas parece que está próxima, ou seja, não já passou de 200 mil bitcoins. Não sei se é a MicroStrategy ou é a Grayscale. Mas, e de repente você vê aquele dinheiro entrando no Bitcoin. Vai chegar um momento que quando tiver tudo pronto, tudo redondinho ali com relação ao sistema financeiro mesmo, a virada de chave acontecer, vocês não pensaram que quando vier ETFs ou ETPs de XRP, eles podem drenar aquele dinheiro de dentro do Bitcoin para dentro do XRP, né? Bom, eu estou falando do XRP, pode ser da XLM também, porque as moedas proeminentes, né, que estão aí trabalhando para sistemas financeiros, para bancos. E quem é que gosta de banco? BlackRock gosta de bancos. Quem é que não viu Jeremy Powell falando que bancos podem quebrar, pequenos bancos podem quebrar ou vão ser engolidas por outros bancos? Ele mesmo está desenhando o que está vindo aí, né, para as pessoas, e as pessoas não estão vendo que tá uma eminência de uma catástrofe bancária aí. E aquele dinheiro dos bancos vai para onde? Vocês acham que eles vão para onde? Meu amigo, ele não vai fazer igual um prédio que a sua carteira está dentro do seu apartamento e o prédio desaba e sua carteira fica ali dentro presa e ninguém consegue tirar, não. Ou um incêndio. O que vai acontecer é que esses pequenos bancos vão vender suas criptos para grandes empresas, né? As que mandarem pagarem melhor, né? E com isso os bancos quebram, mas as criptomoedas vão partir para outro caminho. E quem é que vai dominar tudo isso daí? A tendência é essa. Eu vou deixar só um detalhezinho bem forte aqui para vocês. Surgiu na internet um aviso aí de que a Ripple comprou 100 milhões de XRPs. Recomprou. Você já parou para pensar que a própria Ripple pode tirar você do mercado? Ela mesmo pode recolher esses XRPs que estão aí parado por aí, nas mãos dos sardinhas, nas mãos das pequenas baleias, que eu não vou dizer qual é o nome aqui, que eu não vou lembrar, né? Porque tem uma hierarquia de peixes, né? E com isso, tem desde plâncton, né? Até baleias, né? Então, eu acho que a Ripple ela vai ser uma das responsáveis para retirar você mesmo
das criptomoedas, tá? E você vai chorar amargamente quando você olhar para trás e ver que BlackRock fez tudo isso, entrou para o Bitcoin juntamente com seus tentáculos, drenou o máximo possível dos valores e de repente a gente não sabe para qual lado eles vão, mas eles drenam esse dinheiro e investem num XRP, numa XLM, falar assim, ó, vamos colocar essa liquidez aqui, porque aqui não tem esse problema com o ESG. Vocês já estão preparados, vocês já são uma empresa ESG, vocês já são uma cripto ESG. Não depende dessa quantidade de energia. Ah, mas eles podem fazer isso com o Ethereum, porque o Ethereum já está lá, né? E com aquela liquidez toda. Meu amigo, você acha mesmo que uma empresa criada nos Estados Unidos ia ficar na mão dos chineses, como a gente viu anteriormente? Não ia. Então, voltou o bom filho, a casa volta, né? No caso aí, a Ripple voltou da China para os Estados Unidos. Eu imagino que teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa e ela teve que largar os chineses. E os chineses, vendo que o negócio era bom, a tecnologia era boa, foram lá e ajudaram ao Vitalik, ou começaram a criar o projeto, e o Vitalik ficou lá encabeçando como se fosse o garoto propaganda de tudo. Só que não vou pôr 100% não, mas 80% de todo o Ethereum está na mão dos chineses e Capital Venture. 20% está distribuído aí na venda para algumas empresas, para algumas sardinhas, né? Mas você acha mesmo que a BlackRock, que é americana, eu imagino que seja. Se não for, coloque aí, gente, que eu acho que ou é americana ou é inglesa, né? Ela ia investir em projetos, ainda mais se tratando de projetos ligados à China. Há uma sanção que eles podem, apesar que isso aí pode até nem ocorrer, né? Porque nós estamos com um governo aí que é aliado à China, né? Mas, de toda forma, a gente sabe que os ETFs de Ethereum podem sair, né? Mas, e se por um acaso não sair da forma que a gente está imaginando, como a gente viu no passado ali, vídeo anterior, a Prometheus ligada à China, aí a SEC vai e diz que o Ethereum é um título e eles aceitam, e aí a Prometheus, que já está dentro dos Estados Unidos, começa a negociar Ethereum como um título, né? Então tudo isso tem a ver com a energia, com o ESG. Por que que a BlackRock abandonou o ESG? Eles tiveram que abandonar o ESG, porque se eles não abandonassem o ESG, qual era a moral que eles tinham para entrar para ETFs? Agora, por que que eles entraram para os ETFs? Por que que eles estão investindo numa criptomoeda que eles não sabem quem foi que criou? Como que você, um Estado que preza muito a segurança nacional, vai investir numa criptomoeda que você não sabe nem quem foi que criou? Você acha mesmo que eles não sabem quem foi que criou o Bitcoin? Vocês realmente acham que eles não sabem que o Bitcoin ele consome muita energia? E para onde é que eles vão depois? Primeiro eles têm que aportar, né? Inflar ali a capitalização para depois transferir isso. Isso é até uma forma de fazer aquilo que o Fórum Mundial Econômico está falando. Você não terá nada e será feliz. Quando você... Olha as coisas se emendando aqui, gente. Quando você tiver no Bitcoin, se de repente ocorrer essa teoria que eu estou falando aqui, se ocorrer isso, né, deles drenarem aquele dinheiro para dentro de uma outra cripto ESG,
e você ficar olhando e falando assim, cara, isso chegou a valer 100 mil dólares, agora vale tantos dólares. Como que eu vou fazer para sobreviver? Tem a renda básica única. Como é que é? Renda básica universal, né? URB, acho que é URB. Renda básica universal. Você não terá nada e será feliz. Você, com a sua renda básica universal, que você não tem mais nem de onde tirar dinheiro, você vai viver por conta do governo. Eles querem criar um governo global aí, né? Se você não tem mais uma criptomoeda que tenha valor, você vai fazer o quê? Porque eles vão movimentar dinheiro, eles vão movimentar CBDC. E a renda básica universal, elas vão ser pagas em CBDCs, Smart CBDC, né? Que como é que é o nome? Smart Money, né? Que é dinheiro inteligente, onde eles podem controlar quando que você gasta, quanto que você gasta, aonde você gasta, com que você gasta, a pontuação que possa estar vindo aí. E aí, você vai ficar achando que o seu dinheiro vai ficar aquele volume todo o tempo todo? E se não, eu tô falando, e se não, tá, gente? Eu não tô falando que possa acontecer. Eu só tô fazendo aqui as verificações, né, das nossas bolas de cristal aqui, porque tudo tá desenhado para isso, não tem outra coisa. Como que eles investem em uma criptomoeda que eles não sabem quem foi que criou? Será que eles têm bola de cristal igual a gente, de saber assim, ó, já pesquisamos, não foi chinês que criou, não foi japonês que criou, fomos nós que criamos? Será que eles já sabem disso? Com certeza. Com certeza, porque se fosse uma coisa que eles não soubessem de onde que estava vindo, eles não colocariam o dinheiro deles lá dentro, porque eles sabiam que poderia haver a chamada portinhas do fundo, aonde poderia haver uma drenagem, né? Bom, pessoal, já cheguei por aqui, 47, quase 50 minutos. Espero que você nunca, nunca deixe de acreditar no seu sonho. Porque se você deixar de acreditar no seu sonho, meu amigo, acabou. Acabou mesmo. E ó, tem muita gente que tá falando aí. Eu li um perfil hoje que, inclusive, se você pesquisar lá no Twitter, coloque aí nos comentários se você encontrou o meu comentário falando com um brasileiro que diz que desde 2016 ele é o único que transferiu todos os seus patrimônio financeiro, casa, carro, tudo para Bitcoin. Só que teve uma outra pessoa, né, que fez isso e o pessoal tá criticando ele por conta disso. Independente se foi ele ou se foi o outro lá que a gente já conhece aí que transferiu o Bitcoin, os seus patrimônios, e ele ainda diz que fez isso e tem orgulho porque ele ainda fez empréstimos em 4 ou 5 bancos e investiu tudo em Bitcoin. E um dos bancos foi cobrar ele e estava cobrando bem menos do que ele pediu. Ele disse que pediu 6 mil emprestado e eles estavam cobrando ele 2.500, né, para ele quitar. E que ele disse que não ia quitar, mas tudo bem. Aí é problema dele. Mas aquelas pessoas que investiram estão cegamente investidos em Bitcoin. Se eles não estiverem observando todo esse movimento que a gente está vendo aí sobre ESG, sobre por que eles estão investindo em uma cripto que não tem fundamento algum, por que o Larry Fink da BlackRock de repente falou, né, a CNBC, que o Bitcoin ele era um tipo de um salvador da pátria quando um governo imprime muito dinheiro. Por que ele agora está falando isso? Ele não poderia falar isso. Por que agora ele está fazendo essa propaganda? Chamando mais gente, vem para cá, bota dinheiro aqui, porque agora nós vamos bombar esse Bitcoin. Por que será?
Eu espero que eu esteja do lado certo da história das cripto, né? XRP, XLM, né? Vamos ver. Eu falo dessas duas por conta disso, tá, gente? Eu não tô falando de XDC, porque a XDC ela é um tipo de RC20, né? Padrão RC20. Nós não somos padrão RC20, né? Nós somos XLS, né? XLS20. E a Stellar eu não lembro qual que é. Mas é isso que eu tinha para vocês, tá, pessoal? 50 minutos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like para poder ajudar o canal. Deixe também o seu comentário para a gente saber o que você achou. E compartilhe para que outros também possam ter essa mesma informação. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa seu like aí e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.